Boa noite, pessoal. Nós temos aqui hoje agora o Gil conosco. Vamos iniciar mais uma reunião. Gil, agora é contigo aí, né? Eu acho que nós vamos falar um pouquinho de técnicas ou produtos usados para Dia da Beleza, então vai ser muito bacana. Nos acompanha aí. É contigo, Gil. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Não dá para responder, o microfone de vocês está desligado, mas eu sinto a energia de vocês aqui. O Charles sempre muito cirúrgico nas palavras. Charles, obrigado pelas palavras, elas sempre me tocam e eu acho que deve tocar todo mundo também. E hoje a gente tem uma aula muito especial, porque a nossa aula hoje ela vai ter um pouquinho mais de dinâmica, ela vai ser um pouquinho mais participativa, e além de falar de produtos, a gente tem um tema hoje que ele é incrível, ele é um tema incrível para todas as pessoas que estão nesse grupo. Ele é incrível para os distribuidores, é incrível para os vendedores, é incrível para os técnicos e principalmente incrível para os cabeleireiros vão ter oportunidade de entender um pouquinho o roteiro do que a gente criou sobre o dia de beleza, o que é um dia de beleza, como isso pode ser complementar de várias formas para o salão de beleza e para o cliente final, inclusive. Tá bom? Então, hoje a gente está na segunda aula de tratamentos, então a gente vai ter uma aula mais proativa. O Oséias vai estar aqui ensinando a gente a fazer algumas análises, o Patrick vai fazer várias considerações. Eu quero mostrar as linhas de tratamento e separá-las para que vocês entendam que elas podem ser usadas de forma separadas dentro do mesmo grupo de tratamento e juntos também. E, enfim, vamos começar. Patrick, coloca o material, por favor. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado e vamos fazer uma aula sensacional Próxima leva é hoje. de você. O pessoal que foi entrando já vai aprendendo desde hoje, entrar e desligar o microfonezinho para não dar interferência, tá bom? O Patrick vai desligando o microfone ali, mas é bom que a gente já vem aprendendo para o futuro, a gente ter menos problemas, tá, gente? Então, tipo assim, quando vocês forem entrando na reunião, a reunião já tiver começado, prestem atenção em desligar o microfonezinho de vocês, tá? Então, vamos lá. Beauty Day. Gente, Beauty Day é um dia de ação que as marcas, em conjunto com os cabeleireiros, os donos de salões, promovem atividades que são proativas para todo mundo. É proativo para o distribuidor, que vai estar associando à sua marca, é proativo para o vendedor, que vai estar ali presente, dando a assessoria e esclarecendo sobre os seus produtos, e principalmente tem que ser um dia de lazer para clientes, né? Quando a gente faz um Beauty Day, ele tem que ter um resultado, e esse resultado é ligado ao bem-estar da cliente, a ser assertivo. O dia de beleza é uma forma de trazer um movimento mais atrativo para dentro dos salões, com o intuito de apresentar nessas linhas de forma 100% prática, convertendo tratamentos em vendas assertivas. Importante lembrar que a única forma de ganhar um cliente é acertar no diagnóstico e tratamento. Quando a gente faz um Beauty Day, o mais importante de tudo é que todas as pessoas que estão promovendo esse evento entendam seus papéis, para que possa acontecer de forma límpida e assertiva. Abaixa seu microfone só um pouquinho, Patrick. Só um minuto, a gente deu interferência. Ótimo. Que acontece? Se o técnico não souber fazer essa anamnese de forma correta, se os cabeleireiros estiverem ali dando apoio, não conseguirem fazer um bom atendimento, se os processos não funcionarem de forma coerente, essa cliente vai embora insatisfeita. Insatisfeita porque ela não foi atendida a questão do bem-estar e insatisfeita porque às vezes teve uma indicação errada. Então, para vocês técnicos que estão aqui, que serão agrupados daqui a pouco para estarem prontos para fazer esse Beauty Day, a gente criou alguns protocolos de Beauty Day para que vocês entendam como funciona um evento desses e para que vocês extraiam do evento de vocês o melhor possível, tá bom? Próxima página, por favor. É muito importante, gente, que na hora que a gente for fazer um Beauty Day, existe uma coisa que chama ficha de anamnese, e que vai aparecer daqui a pouco
vai aparecer daqui a pouco aqui para vocês. Inclusive, eu conversei com o Charles hoje, nós vamos fazer uma ficha de anamnese padrão para que vocês tenham os blocos aí dentro do salão de vocês. A gente vai tentar colocar já agora na edição do book de soluções que está saindo, e vocês vão ter essas fichas para vocês poderem trabalharem no salão. Essas fichas, elas servem como indicador de cadastro sobre como é que fala, o histórico da cliente, sobre o que a cliente já fez, e principalmente para você, cabeleireiro, ter aquele momento de sentar com a cliente para preencher uma ficha sobre ela. É como se a gente desse um material para você validar esse primeiro contato que você vai ter com a cliente. Para fazer um diagnóstico dentro do salão, um diagnóstico técnico, você precisa fazer ele de duas formas. Ou você faz ele com microcâmera, ou você faz um diagnóstico manual a olho nu. Aqui no salão, a gente faz das duas formas. Então, por exemplo, eu tenho muita... Eu já faço... Eu vou confessar para vocês que eu já faço esse ritual. O Zé pegou aqui a câmerazinha. Não sei se eu não estou tendo retorno da minha imagem. Está aparecendo aí? Ah, tá. Mas isso aqui é uma microcâmera. Depois eu vou falar da microcâmera, só daqui a pouco, Zé. Só continuar meu raciocínio aqui. Fazer microcâmera, ter um tablet bonito, colocar na mão da cliente, deixar ela ver, é muito importante. Mas é importante também que vocês separem um momento de intimidade com a pessoa para fazer isso. Que vocês não façam esse diagnóstico na frente de outras pessoas para não gerar constrangimento, porque você não sabe o que você vai encontrar na hora que você aplicar ali uma microcâmera nesse couro cabeludo ou nesse cabelo. Então, evitar constrangimentos na hora de fazer esses processos e principalmente na hora de fazer os diagnósticos. Fazer diagnóstico de couro cabeludo, eu confesso que a microcâmera ela vai te dar mais respostas. É mais fácil de você identificar danos e até de dar características a eles. O diagnóstico manual, fato que a câmera não entrega, já é super importante no caso da gente testar algumas coisas que a gente vai falar ali para a frente, por exemplo, porosidade, elasticidade, e hoje a gente vai ensinar para vocês a fazer todo esse processo, tá bom? Gente, essa aula ela é extremamente significativa, porque depois que vocês terminarem essa aula, vocês vão ter capacidade 100% de, junto com o distribuidor ou com o vendedor de vocês, estar fazendo um evento dentro de qualquer tipo de salão, de qualquer nível de salão, tá bom? Então, a gente vai continuar. Próxima página. Quando a gente vai fazer um diagnóstico de fio, os principais detalhes que a gente tem que se atenar, as principais características de fio que a gente vai ter que se atenar é a primeira, porosidade, a segunda é a densidade, a terceira é a espessura e a quarta é a elasticidade. A gente está com um modelo aqui maravilhosa, que é a Yasmin, que eu falei assim, Oséias, não tem como a gente falar sobre isso sem mostrar como é que funciona. Então, o Oséias ele vai mostrar para vocês como que vocês vão fazer esses testes de fio para você identificar porosidade, densidade, espessura e elasticidade. Assim que a gente mostrar aqui na prática como funciona, a gente volta para continuar o Beauty Day com vocês. Agora... Oi, gente. Boa noite. Está aparecendo aí? Cada vez que está aparecendo. As pessoas estão conseguindo ouvir direito? Baixa o seu volume. Tá baixo o volume, Patrícia. Tá baixo. Acho que é isso mesmo. Tá certo? Ok? Então, gente, a primeira coisa que nós vamos olhar na hora de fazer o diagnóstico, a gente tem que olhar todos os parâmetros, né? A primeira coisa que a gente vai olhar vai ser a questão da porosidade. O que é a porosidade? Porosidade é a capacidade de um fio receber a umidade e segurar essa umidade dentro dele. A forma que a gente vai fazer o teste de mecha, a análise capilar nos cabelos, é sempre trabalhando com um fio de cabelo. Nesse fio a gente consegue trabalhar todos os parâmetros, todos os aspectos do cabelo. O primeiro aspecto que a gente vai trabalhar, então, seria a questão da porosidade. A porosidade a gente mede da seguinte forma. A gente pega um fio de cabelo, a gente vai analisar com o anelar, que é o dedo mais sensível que a gente tem. A gente consegue trabalhar e conseguir verificar todos os parâmetros do fio. Então, arrastando o anelar no fio, junto com o polegar, você vai arrastar o fio, o dedo, até a parte de cima e voltar.
o cabelo ele tem que escorregar, ficar liso, escorregando mesmo à medida que a gente vai aproximando da ponta, e ao contrário, esse cabelo, como as câmeras vêm, elas vão no sentido do cabelo, do comprimento, elas vão sentir uma ranhura no fio à medida que você volta. Esse cabelo ele tem que estar, se um cabelo saudável, ele vai estar escorregando da raiz até as pontas. Chegando nas pontas, você sentir uma ranhura, quer dizer que esse cabelo tem maior porosidade nessa parte que está sendo mais sensível, né? No caso, essa parte que está arranhando mais, ela vai ter mais porosidade, as cutículas estão mais abertas, esse cabelo está com maior dificuldade de reter a umidade. Então, sempre trabalhando nessa posição, sentido do comprimento e voltando, você consegue sentir a diferença do fio. É muito importante, gente, na hora de fazer essa análise, olha eu invadindo a câmera do Oséias. Na hora de fazer essa análise, é muito importante que a ficha de diagnóstico já esteja ali junto com você e com a sua cliente. Tá? É importante que você esteja em um lugar reservado e na hora que você for fazendo esse diagnóstico, de uma forma não tão técnica, de uma forma mais sensível, você já vai direcionando a cliente a esses danos, você vai explicando para ela as condições do cabelo. Isso vai dando credibilidade para o técnico, vai dando credibilidade para o profissional e você vai atingir o seu objetivo de acertar a indicação do home care. Exatamente. Segundo parâmetro que a gente colocou aqui foi a questão da densidade. O que seria a densidade? A quantidade de cabelo por centímetro quadrado. Tente observar se a cliente tem uma quantidade maior de cabelo ou uma quantidade menor de cabelo, um cabelo mais ralo. E isso a gente tem que analisar todos os parâmetros, todos os quadrantes da cabeça. Então, a gente vai analisar aqui, olhando dentro de centímetros quadrados, se a cliente tem uma quantidade maior de cabelo ou se tem uma quantidade menor. Então, a gente vai sempre analisando os pontos da cabeça e analisando se ele tem realmente a quantidade, se falta algum cabelo, se tem alguma parte que falta algum cabelo, se tem alguma alopecia, se tem algum problema com falhas. E aqui nessa parte a gente já aproveita para olhar também se o couro cabeludo está mais saudável, se tem algum resíduo, ou se tem alguma no caso, caspa, seborreia. Tudo a gente tem que observar nessa parte aqui. Então, a densidade ela tem a ver com a quantidade de fios. Terceiro ponto vai ser sobre a espessura. A espessura, na verdade, é sobre o calibre do fio, se ele é um cabelo fino, médio ou grosso. Da mesma forma, você vai pegar um fio de cabelo e você vai pegar esse fio de cabelo, com o anelar, você consegue trabalhar rolando o fio nos dedos. Se o cabelo for um cabelo mais fino, você não vai sentir esse fio de cabelo. Você não sentindo o fio de cabelo, você pode até testar aí no seu cabelo, no cabelo de alguém, você vai rolando o seu dedo no cabelo, você vai sentindo. Se você não sente o fio, é um cabelo mais fino. Você sente quase nada, você quase não sente o fio, ele é um cabelo médio, de médio para fino ou médio para grosso. Se você sente um cabelo rolando um pouco mais, esse cabelo ele já é um cabelo mais espesso, mais grosso, você consegue sentir ele praticamente rolando nos seus dedos. Essa parte aqui a gente consegue determinar se o cabelo é um cabelo fino, médio ou grosso. O terceiro ponto é a questão da elasticidade. Se o cabelo tem uma elasticidade uma elasticidade boa, esse cabelo ele tem que esticar, ele vai ter que ser estirado até 50% do seu tamanho e voltar à forma original. Você vai conseguir fazer esse estiramento uma vez. Da segunda vez ele já fica um pouco mais sensível. Então você tem que trabalhar um fio de cabelo, não sei se vai dar para vocês verem, mas a partir daqui você consegue fazer o estiramento e esse cabelo ele volta sem ficar emborrachado. Se esse cabelo esticar demais, principalmente quando ele está seco, se ele esticar muito, quer dizer que ele está com uma elasticidade muito grande. E se esse cabelo, simplesmente, a hora que eu puxar esse cabelo e só partir, quer dizer que esse cabelo não tem elasticidade, está com pouca elasticidade. Isso pode ocorrer devido, a gente falou na aula passada, devido ao processo de escovas progressivas, questionaram a questão da escova progressiva, principalmente a escova progressiva com formol e repetições de escovas progressivas. Então, quando a cliente faz muita progressiva e faz muita repetição de progressivas, esse cabelo ele perde a elasticidade e ele fica um cabelo com as cutículas muito fechadas. Esse cabelo que não tem elasticidade, além dele não receber nenhum produto, um tratamento com facilidade, ele fica muito mais difícil de receber esses tratamentos. Esse cabelo também ele não tem resistência a qualquer procedimento químico, então ele precisa ser tratado
E aí, aos poucos, você vai recuperando essa elasticidade natural dele. Próximo. Terminou? Prontinho. Parabéns, Azéias. Eu vou te dar um presentinho. Aqui. Vamos passar para o próximo bloco. Peraí. Ai, voltei. Estou presente? Parabéns, Azéias. Você arrasou. Depois eu te dar um presentinho. Aqui. Gente, eu vou precisar de você ficar aqui por causa das considerações das doenças de couro cabeludo. Sim. Gente, é muito importante, na hora da gente fazer essa análise, igual eu invadi a câmera do Azéias ali para falar, você entender. É uma análise simples, parece bobinha, mas é uma análise que você cria um tempo de ritual entre você e a sua cliente. E é muito importante que você entenda o que sinta sobre o cabelo para que você dê um respaldo, que você passe verdade. Não adianta você ficar ali atrás da cliente e ficar simulando assuntos. Os cabeleireiros de longa data, mais experientes, como eu, como Oséias, a gente faz esses testes, mas a gente já tem identificações quase a olho nu. A gente pega o... Eu estou sem vídeo aí? Não, tá aparecendo. Alguém está sem vídeo. Não, foi uma mensagem que apareceu. Então, enfim, a gente consegue fazer uma identificação, mas você fazer esse ritual, você sentir a cliente, você criar o pertencimento da verdade com ela ali, você garante uma indicação coerente com ela depois e que ela compre a verdade que você está falando. Próxima página, Patrick, por favor. Gente, antes de começar a falar sobre as questões de fios e as questões de couro cabeludo, nós íamos esperar uma profissional da área que a gente convidou para fazer essas questões das doenças dos fios e das doenças do couro cabeludo. E aí a gente viu que fazer as questões das doenças dos fios, a gente resumiu, porque elas são muitas. Então, a gente resumiu nas mais clássicas para que vocês tenham domínio e reconheçam de forma fácil essas doenças. Então, a gente já vai começar a falar sobre elas. As de couro cabeludo, nós não falaremos, porque a gente vai trazer essa profissional para falar com vocês. E, além dessa profissional conversar com vocês, ela vai explicar até onde nos cabe cuidar e até onde é uma questão médica, tá bom? E aí a gente vai linkar os produtos também que fazem esses tratamentos. Você quer que eu leia e depois você dá a conclusão? Sim. Vamos lá. A primeira doença que a gente vai falar é a tricorrexis nodosa, ou pontas esbranquiçadas. Eu já vi muito disso dentro do salão. A tricorrexis nodosa ou tricorrex nodosa, esses nomes são muito difíceis, gente, consiste na formação de nódulos esbranquiçados ao longo dos fios de cabelo, que se quebram com facilidade nesses pontos. Algumas pessoas confundem esses nódulos com lêndias, ovos de piolhos. No entanto, a tricorrex nodosa não é uma parasitose. A doença ocorre como uma resposta dos fios dos cabelos ao trauma físico ou químico e pode aparecer em pessoas que têm o cabelo normal e o submetem em traumas suficientes para gerar lesões. Também pode ser de origem congênita, ocorrem em fios anormalmente frágeis submetidos a traumas usuais. Gente, esse dano eu pedi o Azés para colocar, porque é um dos danos que a gente vê muito no salão, sabe? Muitas das vezes as meninas me chamam, inclusive elas falam até desse jeito: Gil, pelo amor de Deus, tem um cliente ali que tá cheio de lêndia no cabelo. E aí eu vou lá, né? Porque, tipo assim, quando tem uma questão de parasitose, a gente tem que separar cliente, tem que separar os produtos que usa na cliente, tem que separar o lavatório, tem que fazer todo esse procedimento. Mas quando eu chego lá para fazer a análise, muitas das vezes é esses pontos esbranquiçados. Eu nem sabia o nome técnico que se dava, e o Azés trouxe esse conteúdo para a gente hoje. O Azés pode complementar, porque ele estava falando comigo que essa questão ainda não é uma questão. Aí, olha aí. Cadê o Gil? Não, Vai falar ô com Gil. vocês. Fala que eu vou voltar daqui a pouco.
Ô, gente, o celular do Gil caiu aqui da live. Vou entrar de novo. Só um Dá minutinho que ele está continuidade. entrando. Pode falando sobre as vezes. Gente, com relação à tricorrexis nodosa, vamos falar aqui um pouquinho sobre ela, então, enquanto o Gil volta ali. Com relação à tricorrexis nodosa, acontece muito, realmente, por traumas químicos e físicos. Geralmente, pessoas que usam muito a chapinha, o babyliss no dia a dia, elas tendem a ter esse problema da tricorrexis nodosa. A tricorrexis nodosa realmente é aquele pontinho esbranquiçado. Na verdade, apareceu o seu aí de novo. Deixa eu voltar aqui. Voltei, gente. Esses pontinhos esbranquiçados. Esses pontinhos, eles são decorrente ao uso de ferramentas térmicas e químicas. De novo, ali. Aí. Ok? Posso continuar do Gil? Então, tende a ter essas pontinhas esbranquiçadas, esses nódulos esbranquiçados no meio do cabelo. Esse nódulo, às vezes, quando ele está no início, só com o tratamento, você consegue reverter esse quadro. Mas depois de um tempo, se ele já começa, o córtex ele começa a expandir, dado a esse trauma que ele sofre, e ele começa a transpor a cutícula. Aí eles começam a desfibrar esse cabelo. Então, com o tempo, já não tem como a gente reverter. A gente tem que cortar e tratar esse cabelo, principalmente com banhos de óleo, com tratamentos à base de óleo, para que ele não forme novas tricorrexis nodosa, mais novos nódulos nesse fio. Então, a gente tem que estar sempre tratando, analisando esse cabelo, tratando principalmente com cremes à base de óleo e com misturas também feitas, para que esse cabelo volte a ter a sua saúde. Tá bom? Próximo ponto. Tricopitilose. Pode falar, mais fácil. Tricopitilose ou pontas duplas. É um quadro caracterizado por cabelos frágeis, muito conhecidos como ponta dupla. É o rompimento das pontas que se dividem em duas ou mais, devido ao uso de produtos químicos. Esse também é um quadro muito comum nos salões, principalmente também de quem usa produtos químicos e também o uso de ferramentas térmicas. A tricoptilose ela é um pouco mais avançada, um pouco mais grave do que a tricorrexinodose. Se a pessoa simplesmente não trata essa tricorrexinodose, esse cabelo ele vai se romper e vai começar a formar a ponta dupla, ou não seja, no caso, a tricoptilose. Quando chega nesse caso, o tratamento é primeiramente tesoura, e aí logo em seguida você faz o uso dos tratamentos à base de óleos e máscaras à base de manteigas. O Azés vai falar tecnicamente, e aí eu vou tentar falar numa outra linguagem para tentar ajudar vocês. Até para ajudar nas perguntas que eu já sei que estão aparecendo aí. Gente, a primeira questão da primeira doença que a gente apresentou, aquela das pintinhas, é como se o cabelo ficasse mascado. Sabe quando você pega uma cana e você torce essa cana no meio? O cabelo, essa cana ela não vai romper, mas ela vai ficar mascada, ela vai ficar danificada. Então ela tende a criar ressecamentos e ir danificando e até rompendo, mas com o passar do tempo. Algumas dessas doenças, elas não têm como ser remediadas, mas elas precisam ser tratadas para que isso não aconteça, porque senão esse vira um quadro crônico, começa a acontecer muito. Então, o que que acontece? Nos tratamentos que a gente vai entrar daqui a pouco, a gente tem tratamento que é para prevenir esse tipo de dano, né, e circunstancialmente esse tipo de questão, e tem tratamentos que conseguem, tem causas, tem doenças que tem como a gente tratar. Mas a grande maioria das doenças dos fios, eu temo em comunicar para vocês que a grande maioria a gente trata para que esse problema não se torne crônico no cabelo e não se torne tão recorrente. Mas uma vez que ele acontece, ele praticamente não tem solução mecânica mais, de voltar, de se reestruturar. Nós temos linhas maravilhosas a nível de reconstrução, de hidratação, de CMC, de devolver estabilidade para o cabelo. Mas quando se trata de rompimento de algumas doenças, que são rompimentos dos fios, só tratando para não dar problema mais. Mas vamos continuar aqui ao raciocínio. Próximo, Patrick, por favor.
tricoclasia ou pontas desfiadas. A forma mais grave da tricoptilose, caracterizada por pontas desfiadas, ocasionadas por fraturas transversas da haste, sendo que os cabelos ficam desfiados ou desfibrados, com extremidade estilo vassourinha. Então, quando o cabelo ele não é tratado da ponta dupla, ou até mesmo da questão da tricoptilose, ele vai se romper, e se ele continua sem tratamento, ele vai vai entrar no processo da tricoclasia, que é o grau de ressecamento mais intenso do cabelo. Nesse caso aqui, realmente o cabelo já não tem mais volta nessa parte, ele vai ser desfibrado ali, e nesse caso, a única forma mesmo também é tesoura, e aí para que não continue, a gente tem que trabalhar também os tratamentos à base principalmente à base de óleos. A Fusion CMC também ela ajuda muito a reduzir esse estresse no cabelo e a prevenir esses problemas. Tá bom? Uhum. Vocês lembram, gente, quando a gente estava explicando sobre o Fusion e estava explicando que o Fusion ele cria essa cola, essa ligação entre as fibras capilares? Então, é isso que acontece. Quando a gente tem um cabelo que está desfibrado, que perdeu essa liga, que perdeu essa fusão, a gente precisa de tratamentos constantes de Fusion para a gente devolver liga para unir escama, unir fibra, unir córtex, unir tudo. Nesse tipo de caso, quando o cabelo explode a ponta, e muitas das vezes acontece também por causa de ferramentas de calor e por causa de ferramentas de corte inadequadas, isso acontece muito. Por exemplo, usar tesouras não, como é que fala? Não apropriadas para corte, cegas, usar navalhetes várias vezes. Então, essas ferramentas podem contribuir nesses casos, além de danos, por exemplo, também por gominha de cabelo, sabe? A forma com que a cliente... Vários processos. Então, próximo passo. Próximo, Patrick. Aqui nós temos também a triconodose ou o famoso nó de fada. A triconodose, também conhecida como nós de fada, são pequenos nós que se formam no fio de cabelo. Esses nós agem dentro da fibra capilar, causando danos aos cabelos. O córtex, que é a parte central e eixo do cabelo, acaba sendo exposto, pois ocorre a eliminação das escamas dos fios. É nesse momento que os nós surgem, pois acaba ocorrendo a torção dos fios. Geralmente, eles aparecem no comprimento dos fios ou nas pontas dos cabelos. Vou concluir? Pode concluir. Gente, principalmente esse dano, na hora que você está fazendo o teste de porosidade, vocês vão perceber, sabe? Algumas pessoas têm um tipo de cabelo que parece que já nasce causando esse tipo de problema, né, Zé? Algumas texturas de cabelo já propicia a esse nó naturalmente. Então, o que acontece? Identificar esses danos serve para você indicar à cliente o produto certo, o leave-in certo, o óleo certo, para ela evitar esses nós e para que não gere uma quebra crônica nesse cabelo, tá? Então, próximo bloco. Nesse caso, esse nó de fada ele é causado muito também pelo estresse de sol, radicais livres, né? O uso excessivo de sol sem proteção, e a questão também do uso de banho de piscina com cloro. Então, acontece muito nas adolescentes, esse nó de fada. A prevenção do nó de fada é não desembaraçar com ferramenta de forma muito agressiva, usar sempre os leave-ins, principalmente leave-ins à base de óleo, que vão ajudar muito na prevenção desses fios, desses nós. Quase todas essas questões, que né, são questões mecânicas, mas são doenças de fio de cabelo, elas são acometidas para praticamente os mesmos hábitos, sabe? Mais hábitos de cuidado, não desembaraçar, não cuidar do cabelo, não usar os protetores térmicos, não usar... são muito parecidos, né? Os danos são variáveis nos fios, mas as causas são muito similares. É que, na verdade, esses danos eles são recorrentes, são decorrentes dos danos anteriores. A tricorrexinodose, ela não cuidada, ela gera a tricoptilose e automaticamente ela gera a tricoclasia. Então, um dano vai levando ao outro dano. Esses danos aqui que a gente pegou, a gente colocou eles linkados aqui, porque são danos que são próximos, são danos que decorrem do não tratamento dos danos anteriores. Tá bom? Próxima página, Patrick.
Todos os estudos relacionados às patologias de couro cabeludo serão explicados por um especialista da área, terapeuta dermatologista. Por que eu não quis colocar? Porque falar sobre couro cabeludo, na hora que a gente começou a levantar as doenças, assim como as do cabelo, vocês já viram que não é muito simples, mas do cabelo a gente tinha condição de falar sobre ajudar a detectar e sobre criar respostas. Mas na análise de couro cabeludo, gente, eu quero que vocês entendam que tem uma linha muito tênue entre as questões dermatológicas e entre as questões que a gente resolve dentro do salão. Então, a gente convidou uma profissional que vai estar junto com a gente e que vai falar com vocês de uma forma mais apropriada sobre esses danos, trazendo exemplos e mostrando para vocês, tá? Uma questão que eu não coloquei foi a questão da tricoptilose, da tricorrexinodose, a tricoptilose e a tricoclasia. Um dos tratamentos que é muito usado para reparar esses danos é o uso do coche bordado. Realmente, ele é o melhor método, é o método manual, com a tesoura, e não com máquina ou com a vela, que algumas pessoas também já fazem, que pega o cabelo úmido e vai passando o fogo nesse cabelo. Não é muito recomendado. O manual é o mais recomendado de todos, tá bom? Sempre a gente está vendo no mercado técnicas inovadoras de resolver questões com relação ao bordado. Gente, a melhor técnica de fazer bordado é manual, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente pode trazer, mostrar para vocês como é que faz, mas aquela máquina desgasta muito o cabelo e a parte de vela aqui no salão, tipo assim, não rola. A gente proibiu por causa do gestual, que não é interessante. Respeito todo mundo que faz, tá? Respeito todas as técnicas, obviamente. Mas a gente não gosta do ritual e pode gerar outros danos, tá bom? Então depois a gente mostra para vocês como é que a gente faz o bordado usando as mãos para fazer. Então, sobre os estudos, a gente vai trazer uma profissional para a gente falar. A gente já vai colocar a data disso para vocês, tá? A gente não vai furar, tá bom? Próxima página, Patrick. Gente, mudando não, né? Complementando o assunto, na hora que eu estava falando sobre fazer as análises ou exemplos que o Oséias deu, é muito importante que vocês tenham uma ficha de anamnese na mão. Essa ficha de anamnese, ela vai ter ali os dados da cliente, como os dados pessoais, endereço, nananã. É uma ficha. Se o seu salão ou se o salão do cliente que você foi colaborar é um salão que ele tem, como é que fala? Serviço digital, online, como é que fala, Patrícia? Se ele tem um sistema, né, de desenvolvimento dentro do salão, olha para mim ali, pessoal, fazer muito barulho. Voltei. Se o salão que você for colaborar é um salão que tem um sistema, você vai já pegar essas informações e já assimilar com as informações do sistema. Mas não são todos os salões que vocês vão encontrar sistema. Então, ter essa ficha, ela é fundamental não só para um dia de beleza, mas é fundamental para a vivência do salão, para ter ali no sistema a cor cosmética que essa cliente usa, para ter o diário de bordo dela de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, para você saber os processos que aconteceu com essa cliente para você ter melhores resultados. Então, o que acontece? Na ficha, tem um áudiozinho aí ligado, desliga para a gente, Patrick, vê se você acha. Então, vamos lá. Na ficha, vocês vão averiguar a densidade dos cabelos, se ela é mesmo em todo o couro cabeludo, aí você vai anotar aí na frente. Você vai ver as características de couro cabeludo, oleosidade, todo o processo de couro cabeludo, você vai verificar se ele apresenta caspa, você vai verificar se ele está inflamado, você vai verificar todos aqueles processos ali, entre outras coisas. Coloca na próxima página, por favor. Além de couro cabeludo, vocês vão fazer vai preencher todos os dados sobre a haste capilar e tudo mais. Por que a gente colocou isso aqui? Está falando de forma detalhada assim. Quando você faz e você preenche essa ficha, você foge da etapa do constrangimento.
porque você tem uma ficha ali na sua mão, então você vai estar preenchendo junto com a sua cliente. Você vai ver que aquela questão, a cliente vai perceber que aquela questão não é uma questão íntima, não é só sobre ela, que é uma ficha ali que vai ter todos os tipos de informações precisas para você gerar diagnóstico depois. E o que é mais legal nessa ficha de anamnese é que no final já tem uma parte que você preenche que tem ali sobre os tratamentos contínuos, sobre home care e sobre a definição que vocês chegaram de como tratar essas questões que foram levantadas na ficha. Então, de uma forma direta e indireta, você já está ali executando a sua ficha, a sua venda, o seu processo de indicação para essa cliente. Então, é muito importante vocês fazerem o ritual, sabe? E aí a gente vai falar na sequência aqui quando entrar com esse ritual. Próxima página, por favor. Pulou uma página, Patrick. Isso. Gente, protocolo indicado para lavatório. O que foi, Patrick? Não tem problema, não. O que acontece? O protocolo. Patrick pulou uma página ali. Pode voltar. Ela estava com problema, não tem problema, não. Aí, estava com problema, não tem problema, é ótimo. A gente colocou nessa página aí, eu vou falar o que estava escrito. Estava escrito Elements, BioRestore, Maison Visage e o que mais? E a linha da Nanoforce. Dentro da Mirra, a gente explicou na aula passada, e está lá gravado, que a gente tem várias... A ficha vai estar disponível para vocês, pode ficar tranquila. Que a gente tem várias linhas de tratamento. Então, o que, que acontece? Você vai fazer um dia de beleza, aí você vai combinar com o seu distribuidor na região lá que vocês definiram, e aí vocês vão fazer um dia de beleza, por exemplo, apoiado e indicado pela BioRestore. Vocês vão colocar todos os produtos disponíveis no lavatório, todas as linhas da BioRestore. Deixa eu ver se eu tenho elas aqui à prontidão. Azés, vem ser meu assistente de palco. Por exemplo, a gente tem jojoba e andiroba, que é a linha anti-Budap, que ela vai tirar resíduos, ela é capaz de tirar resíduo do cabelo e devolver a umectação, então ela é como se fosse um passo 1, como se fosse um detox. Eu preciso lembrar vocês que vocês podem usar produtos de apoio. Por que eu estou falando isso aqui e vou entrar com isso aqui ali na frente daqui a pouco? Mesmo você fazendo, não precisa pegar tudo não, às vezes eu vou te pedindo. Quando você pegar a linha BioRestore e for fazer o Dia da Beleza apoiado nessa linha, vocês vão trazer para o diagnóstico essas linhas. Você vai usar, por exemplo, fazer uma análise e identificar dentro dessa linha a parte de hidratação, a parte de nutrição, a parte de reconstrução e a parte de limpeza. Você pode usar como é que chama o nosso shampoo de limpeza? Detox? Você pode usar ali o Deep Clean. Por que ele não entra no protocolo? A gente não colocou no protocolo. Até teve uma discussão hoje. Porque eu coloco o shampoo de limpeza em quase todos os protocolos de tratamento. Mas o Patrick virou para mim e levantou a bola. Mas não são todos os cabelos que a gente pode chegar. Se um cabelo já está elástico, eu não posso chegar e usar Deep Clean. Então você deixa ali o shampoo de limpeza com apoio e coloca todas as linhas subjacentes ali para você trabalhar a questão que foi descobrida na ficha de anamnese daquela pessoa. Então, por exemplo, no meu caso, eu peguei um cabelo normal, um cabelo sem muitos danos. Vou fazer a primeira limpeza com o Deep Clean, vou fazer a linha como é que fala? Da indicação, o shampoo da indicação, primeiro shampoo, depois o segundo shampoo, e depois eu vou partir para o ritual que a gente vai na frente. Vou passar para a próxima página, que a gente vai falando disso de uma forma mais ilustrativa, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Passo a passo do Beauty Day. O primeiro passo, depois de analisar os cabelos, é direcionar a cliente ao lavatório com duplo ritual de limpeza. No caso, por exemplo, o Deep Clean e mais o shampoo de tratamento indicado. Se esse cabelo é um cabelo fragilizado, gente, você pula a parte do shampoo do Deep Clean, shampoo anti-resíduo. Você vai usar só o shampoo da linha indicada, da linha que vocês determinaram ali que vocês vão fazer. Se esse cabelo está precisando mais de hidratação, ou de nutrição, ou de reconstrução. Quando a gente está falando de cronograma capilar, igual aqui no meu salão, a gente está com a campanha de cronograma capilar. São 4 sessões que a pessoa compra e ela pode fazer isso o mês inteiro. É tipo como se fosse um dia da beleza, só que ela já entra no ar, ela compra o pacote e já faz o processo inteiro. Então, dentro da BioRestore, ela faz a linha completa, ela passa por todos os passos. O passo de umectação, o passo de argan, quais que são todos? Que a minha mente não está muito boa. De Color Revival. Qual que é a última?
Color Revival, Argan, Bio, E Total Repair. Repair. Pronto, então ela vai passar por todos esses 4 passos. Quando você está vendendo um Beauty Day, você vai identificar qual é a questão do cabelo mais latente naquele dia para você tratar. Se aquele cabelo está ressecado, se ele está precisando de uma questão de hidratação, ou de nutrição, ou de reconstrução, e você vai aplicar aquele tratamento. É muito importante você aprender a identificar as questões para você saber se no home care essa pessoa precisa só de um shampoo, ou se ela precisa de 2, ou se ela precisa de qual tratamento para complementar aquela principal questão que ela tem. A Mirra, a gente tem todos os nossos tratamentos fundamentais, que são os tratamentos que estão fora das linhas, que é o Fusion, que é a plástica e que é o Detox. Esses tratamentos são tratamentos mais incisivos, tratamentos mais pesados, tratamentos icônicos, que é quando a cliente tem um dano, um risco piorado no cabelo. Então, a gente trabalha como um tratamento de suporte, né? Mas quando a gente vai fazer cronograma para o Dia da Beleza, vocês têm que identificar qual linha que vocês vão trabalhar. Ou se é BioRestore, ou se é Elements, ou se é Maison Visage. Não é muito interessante para um dia de beleza misturar todas as linhas, porque você pode se perder um pouco na hora de fazer diagnóstico e principalmente na hora de fazer indicação, porque as nossas linhas são muito grandes e são muito complementares. Então, se você fosse apoiar em todas, você pode correr o risco de se perder um pouco. Tá bom? No passo 2, novamente na cadeira de atendimento, aplique o tratamento indicado, manipulado ou não, respeitando o tempo de pausa. É muito importante. Peraí, que a mensagem atrapalhou meu texto. É muito importante a distribuição correta nos fios, dando ênfase às partes danosas. Gente, na hora de fazer a hidratação, deixa eu falar uma coisa com vocês que é muito importante. Como é que tá a nossa hora, hein, Patrick? Tá tranquila? Tá tranquilo. Na hora que você pega uma cliente, gente, para fazer um dia de beleza, você não pode simplesmente lavar um cabelo no lavatório e colocar aquela máscara ali no lavatório de qualquer jeito e deixar o tempo ali e deixar a cliente abandonada no lavatório e pronto, acabou, não. Quando você faz um beauty, nem no dia a dia a gente pode fazer isso, mas quando você faz um beauty day, você tem que criar um ritual. E é muito importante na hora de você fazer a aplicação dessa máscara. A gente tem um cantinho aqui no salão que na hora que a gente aplica a máscara, a gente tira a cliente do lavatório, a gente separa o cabelo e vai desembaraçando esse cabelo usando essa mistura que a gente fez ali na frente dela. O que é uma mistura? Por exemplo, eu vou hidratar o cabelo fazendo a linha de argan, por exemplo. De argan. Eu posso pegar um óleo nutritivo, ou um silicone, ou o próprio óleo da linha da Color Revival, e eu posso adicionar, ou uma ampola, e posso adicionar a essa máscara potência para esse tratamento. Então, quando você faz esse ritual ali na frente da cliente, ela vê que você está se envolvendo mais no tratamento, que você está mais preocupado com aquela resposta que você vai ter. Então, tipo assim, você vai aplicar ali no cabelo e já deixa ali perto dela o produto que você está usando para ela ter sensorial. Você deixa ela pegar no home care, deixa ela conhecer a embalagem, faz isso de forma fofa, sabe? Puxe bons assuntos, seja interessante. Passa para a próxima página, por favor, Patrick. No passo 3, ainda nos lavatórios, tá? Enxague os cabelos, condicione os fios e prossiga com a finalização indicada. Escolher o finalizador correto é de suma importância do resultado final. Nessa hora, na hora de escolher o finalizador, você vai levar em consideração lá a espessura do cabelo, a condição química do cabelo, a condição térmica que você vai finalizar, para você escolher o melhor finalizador. Os nossos finalizadores são os melhores, são muito bons. Eu já falei muito sobre os finalizadores aqui. Porém, você tem que entender que não são todos finalizadores que vai ter a leveza que às vezes você precisa que tenha. Então, é muito importante vocês assimilarem questões de finalização. Inclusive, eu vou fazer uma pequena pausa para falar de uma questão revolucionária que a gente está. Eu finalizava muito cabelo aqui no salão usando o Elixir Gold, ainda finalizamos com ele. Mas de uns dias para cá, nós começamos nos nossos testes a finalizar cabelo usando óleo de Cranberry.
E os resultados que a gente tem, gente, de leveza, de textura, a qualidade desse óleo, a forma com que as clientes se envolvem com ele está sendo sensacional. Então está tendo muito proveito da gente fazer finalizações de dia de beleza e de hidratação com essa linha. Ela é uma linha própria para pós-coloração e descoloração, e ela tem assim uma textura maravilhosa, o cabelo fica tão macio, tão gostoso. Então, tipo assim, reavivem esse óleo na bancada de vocês. Não deixe esse óleo faltar. O óleo do Elixir, por exemplo, ele é maravilhoso, ele tem a textura maravilhosa, nananã, mas se você não souber dosar, ele pode pesar um pouquinho e tirar a característica daquele cabelo macio e gostoso que a gente gosta de entregar após um Beauty Day. Porque o Beauty Day tem muito a ver com sensorial. Então, se você não entregar um cabelo com uma textura mais macia, mais aveludado, mais gostoso, essa cliente vai achar que não valeu ou que não rendeu, tá bom? No passo 4, durante as pausas, é importante criar boas experiências, sendo elas uma poltrona, um ambiente confortável, uma água, um petisco. Use a criatividade e o seu bom gosto dentro das suas possibilidades e crie um momento cativante. Na hora que você está ali colocando a máscara, gente, que você vai ter o tempo de pausa principal, e nós sabemos que nós temos salões de todos os níveis pelo Brasil afora, você vai fazer o máximo que o seu salão pode fazer. Mas, às vezes, tratar as pessoas com carinho e respeito não tem a ver só com luxo, não tem a ver com gasto, mas principalmente com o cuidado que você tem com essa pessoa. Reserve um cantinho no seu salão para, na hora que ela estiver ali no tempo de pausa, você bater um papo, para você falar sobre a ficha de anamnese que você fez com ela, para você falar sobre a riqueza dos seus produtos, serve uma água que seja, serve um chá que seja, serve uma bolachinha. Mesmo que ela aceitando ou não aceitando, ela vai se sentir bem tratada, bem cuidada. É claro que se você, distribuidor, aí for fazer uma experiência mirra no salão de alguém, invista o que vocês puderem investir e criem boas impressões, porque nossa marca e nossos produtos merecem. Então, invistam em Dia da Beleza e tratem as pessoas com o máximo carinho possível e com o máximo respeito, e não tem a ver com tratar com luxo e nem gastar muito dinheiro com isso. É com dar atenção e fazer com que a pessoa se sinta bem atendida, tá? Próxima página, por favor. Ferramentas extras. Gente, vaporizador, touca térmica, toalha aquecida, massageador, tudo isso ajuda vocês a criarem efeitos diferenciados. Eles vão agregar no valor e no passo a passo do produto realizado. Automaticamente, você vai elevar o seu ticket. Igual eu falei, aí a gente vai falar sobre o Dia da Beleza, e a gente está falando sobre o Dia da Beleza, eu não posso determinar qual é o ticket que vocês vão cobrar de Dia de Beleza. Cada salão vai saber qual é o ticket que frequenta ali, que trabalha com a sua cliente. E cada salão vai saber oferecer o que se pode oferecer num Dia da Beleza. Por exemplo, eu já fui em Dia das Belezas em alguns salões e já vi as pessoas dando ticket de academia por parceria, dando roupas de brinde de parceria, servindo champanhe. Aqui no salão eu faço o máximo que eu posso. Eu trato as minhas clientes muito bem. Mas eu uso muito a questão da inteligência emocional e dos bons relacionamentos. Convide pessoas, parceiros, para criar experiências agradáveis para os seus clientes. Você pode ter certeza que aquela pessoa que está doando um brinde, que está participando ou que está ali junto, ela se sente tão grata quanto a cliente de participar. E na vida é sobre isso, sobre contato, sobre mailing, sobre você trocar experiências e gerar experiências agradáveis para o salão de beleza. Tá bom? Próxima página. Durante um tempo de pausa de tratamento, todo o home care indicado na ficha de anamnese deve ser apresentado para a cliente para que ela se sinta e conheça de perto o produto indicado. Todas as condições comerciais devem ser apresentadas para a cliente no balcão pós-finalização na saída do estabelecimento. Deixa eu explicar para vocês. Aqui no salão, quando a pessoa está ali no tempo de pausa e quando a gente aplica o produto, eu já deixo o home care à vista da cliente, para ela pegar, para ela ver a embalagem, para ela sentir o cheirinho, para ela se envolver com o produto. Mas nesse momento, eu ainda não estou fazendo a venda. Eu deixo que ela sinta, que ela se conheça. Sabe aquele momento sem compromisso, sem forçar?
Porque se você começa a forçar a venda, começa a ficar desconfortável. Então, você deixa a pessoa conhecer o produto que ela quiser, deixa ela pegar no que quiser, e aí aquele produto que você definiu lá na ficha de anamnese que ela precisa, você já direciona aquele produto para o balcão. Porque a questão comercial de comprar ou não comprar, de levar ou não levar, ela vai decidir lá no balcão na hora que ela passar. E como o produto já está ali separado para ela, já está indicado para ela, quase 100% das vezes ela vai levar tudo que ela precisa. E como você fez um tratamento original, verdadeiro e coerente, você está fazendo o grande favor de fazer uma anamnese e resolver por ela a questão dos produtos que ela precisa, que vai fazer bem para ela. E se ela acreditar nisso, não tem erro. Sabe, é batata, vai dar tudo certinho. Você vai fazer a venda, você vai agradar a cliente, ela vai ter um sensorial incrível e todo mundo vai ganhar com o dia de beleza. E, sinceramente, gente, mesmo que uma cliente, nesse dia de beleza, ela não compre todos os produtos que ela precisa, ela já teve uma experiência, ela já teve um contato e, num segundo momento, você pode ter certeza que ela não vai deixar de comprar aquele produto indicado para ela para comprar outro. Tá bom? Próxima página, por favor. Finalização. Conhecer todos os produtos de finalização vai garantir a eficácia de um tratamento bem feito e duradouro. Quando a gente fala de finalização, gente, quando a gente está falando ali de tratamento, de dia beleza, é muito importante você colocar produtos complementares, por exemplo, como esse finalizador aí qual que é o nome dele? Ah, não, esse é um fluido para escova, mas achei que era outro produto que estava aqui. Mas por exemplo, você colocar ampolas, você colocar. Como é que chama aquele finalizador que finaliza e trata? O Ultimate Finisher, por exemplo. Toda vez que eu. Ele não está aqui, não, às vezes. Quando eu faço um dia de beleza, eu gosto de colocar esse finalizador na bancada, porque além de você já blindar aquele tratamento que você fez, você vai. Pega pra gente, Yasmin. O Patrick, pega, para eu mostrar pro pessoal o que é. Ele é um finalizador único, tá? Quero falar isso para vocês, que é um produto que as outras marcas não têm, não. Então, é um chifão para vocês trabalharem. Ele é um dos poucos finalizadores que ele finaliza, dá uma textura incrível e ele trata enquanto ele está no cabelo, tá? Então, ele conclui qualquer processo de tratamento de uma forma assim maravilhosa. Além de ser um produto que você pode vender para cliente também. Esse produto aqui, ó, Ultimate Finish. Para dias de beleza, eu gosto de usar ele em quase todos os tipos de cabelo, para ficar na bancada. Para cabelos mais difíceis, eu uso o bifásico. Acho que na ilustração aqui a gente colocou errado, porque a minha intenção era colocar ele, eu acabei colocando um fluido para escova, depois a gente vai consertar. Então, e para cabelos mais difíceis, mais volumosos, mais inflados, eu uso o fluido para escova, porque ele. Desculpa, falei errado de novo. Eu uso o bifásico, porque o bifásico vai dar retenção de líquido, vai pesar esse cabelo e vai dar mais alinhamento a esse fio, tá bom? Próximo bloco. Acabamos. Vou concluir aqui. Patrick, você quer falar alguma coisa antes de eu concluir? Não? Gente, foi tão gostoso hoje, passou tão rápido, né? A gente falou tão Verdade. assim antes de eu concluir, eu vou mostrar as linhas aqui para vocês, que está aqui no meu balcão. O Azés, não sei se o Azés vai conseguir mostrar no telefone dele, eu mostro no meu mesmo, que eu vou mostrar para vocês as linhas individuais que vocês podem usar Beauty Day, por exemplo. Podemos fazer Beauty Day só com Elements, podemos fazer Beauty Day só com a Bio Restore, podemos fazer Beauty Day com as linhas complementares, Plástica, Detox e Fusion. Podemos fazer Beauty Day só com Maison Visage, com as linhas Luxury, Protein e Ômega. A gente vai explicar dentro das linhas o que faz o quê. Só que para vocês ficarem ansiosos para as próximas aulas. A gente vai fazer uma aula inteira falando de cada linha, do que cada linha faz. Por exemplo, a gente vai fazer uma aula inteira só da Maison. A gente vai explicar categoricamente, gente, para que serve o Protein, quais são os danos, onde que vocês vão aplicar, quais as questões que vão resolver. A gente vai fazer sobre a Luxury para isso, para isso, para isso, para isso. A gente vai desenvolver uma aula sobre cada linha dessa. Então, Gil, essas. Alguém falou comigo? sim. Gil, vai ser falado sobre os ativos dos produtos?
Sim, nas aulas individuais sobre cada produto, a gente vai fazer uma versão matrix desse produto. A gente vai desmembrar o produto e vai explicar, tipo assim, do que eles são feitos, qual o objetivo deles, qual é o ativo de cada um e para qual finalidade é cada um deles. Então, a gente quis explicar hoje sobre Beauty Day, sobre o termo, sobre o que é entrar no salão dos outros para fazer esses treinamentos, para que vocês não se percam e para que vocês tenham um protocolo básico de como... Tem um áudio entrando aqui, deixa eu voltar, peraí. Não, o meu tá baixo. É o meu mesmo. Ah, é o meu mesmo. Perdão. Aí, pronto. Deixa eu voltar na minha de raciocínio. Zé, você acabou com o meu raciocínio. Tô brincando. Hoje a aula era mais para ajudar a direcionar vocês a montarem o Beauty Day. É claro que a gente fez uma explanação básica sobre como fazer esse processo e é a forma que a gente procede aqui. É claro que vocês aí na região de vocês, junto com a equipe que vocês montarem para fazer um Beauty Day, com o cabeleireiro responsável dentro do salão, com o técnico escolhido pelo vendedor / distribuidor, vocês vão juntar, vocês vão reunir e vocês vão criar qual é a melhor experiência que vocês podem criar. E aí, lógico, dentro disso que a gente falou, vocês vão criar os processos de vocês, que pode ser ainda muito mais complementar. Igual eu falei para vocês, essa aula não é sobre criar um ritual igual para todo mundo, porque nós todos somos muito diferentes e de regiões muito diferentes. Então, a gente tem que criar e principalmente trazer carinho, cuidado, verdade e amor. Não é sobre investir o máximo, não é sobre gastar o máximo, é sobre entregar o melhor resultado, tá bom? Então, criem os protocolos de vocês de dia de beleza. Se vocês tiverem dúvida e quiserem o nosso apoio, pode chamar a gente para fazer apoio. As visitas guiadas estão liberadas aqui na fábrica. Se vocês quiserem argumentar sobre isso, a gente está à disposição de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, o material está todo disponível para vocês. Eu não sei se esse já foi para o sistema. Esse vai subir amanhã, esse material vai subir amanhã, e todos os danos que a gente falou que não trouxe aqui, eles já estão disponíveis lá, tá? Então, se vocês quiserem, por exemplo, dar uma olhada, dar uma estudada antes mesmo da dermatologista / terapeuta capilar conversar com vocês, vocês já podem baixar o material para vocês darem,